A fraude da princesa de Tizul. Pseudociência e propaganda nacionalista na União Soviética. Imagine encontrar um sarcófago de mármore perfeitamente preservado, enterrado a 70 metros de profundidade em uma mina de carvão, contendo uma mulher que parece estar apenas dormindo há 800 milhões de anos. Seria possível que uma civilização humana avançada existisse muito antes dos dinossauros, ou estaríamos diante de uma das maiores farsas da história russa? Neste dossiê, vamos investigar a lenda da princesa de Tizul, um mito conspiratório que nasceu na Sibéria e ganhou o mundo. Vamos revelar como um conto de ficção se transformou em ferramenta de propaganda política, analisando os erros científicos absurdos e comparando a mentira com descobertas arqueológicas reais. Primeiro, entenderemos o cenário da descoberta. Depois, veremos a suposta intervenção da polícia secreta soviética. Por fim, desmascararemos o autor da fraude e os interesses nacionalistas por trás dessa narrativa. O cenário desta lenda é a pequena vila de Irzashik, localizada no distrito de Tizul. Esta região fica na área de Kemerovo, bem no coração da Sibéria russa. A data mítica do início dos eventos é 5 de setembro de 1969. Naquele período, a Guerra Fria e a corrida espacial estavam no auge e o segredo era a regra no regime soviético. Os mineiros locais realizavam escavações de rotina na mina de carvão. Eles trabalhavam a uma profundidade de aproximadamente 70 metros quando algo inesperado aconteceu. O operador de escavação, Ivan Karnalkov, atingiu um objeto extremamente rígido no solo. O chefe do setor de mineração, Alexander Mazaligin, ordenou a parada imediata dos serviços. Os mineiros desenterraram um objeto impressionante. Era um sarcófago monolítico de mármore com cerca de 2 metros de comprimento. Os trabalhadores decidiram abrir o caixão de mármore ainda na superfície, movidos pela curiosidade. O interior estava completamente cheio de um líquido cristalino de cor rosa e azul. Dentro dele descansava o corpo de uma moça jovem. Ela aparentava ter cerca de 30 anos. Suas características físicas eram europeias, com pele clara e grandes olhos azuis que permaneciam abertos. Seu cabelo era escuro e ondulado, alcançando a cintura. Ela usava um vestido delicado feito de renda branca translúcida. Próximo à cabeça dela havia uma pequena caixa metálica preta, cujo propósito ninguém conseguia explicar. A lenda rapidamente se transforma em uma trama de tragédia e mistério. Um dos mineiros curiosos decidiu provar o líquido misterioso, colocando o dedo na boca. Em poucos dias, ele perdeu a sanidade mental e morreu congelado na entrada de sua casa. Outros trabalhadores teriam morrido em circunstâncias bizarras nos meses seguintes. Ivan Karnalkov morreu em um acidente de motocicleta. Outro trabalhador experiente morreu afogado em um lago raso. Alexander Mazaligin faleceu devido a uma úlcera estomacal agressiva. Pouco depois da descoberta, agentes da polícia secreta soviética chegaram ao local de helicóptero. Eles isolaram a vila e recolheram todo o material. Para facilitar o transporte, tentaram esvaziar o líquido. No entanto, o corpo da moça começou a escurecer instantaneamente em contato com o ar. Os agentes recolocaram o líquido e o corpo recuperou a aparência viva. O sarcófago foi levado para laboratórios secretos em Novosibirsk. A história real do mito segue uma cronologia bem documentada na imprensa russa. Em setembro de 1969, teria ocorrido a suposta descoberta na mina. Em 1973, um suposto oficial chamado Valery Malevany alegou que outros 3 sarcófagos semelhantes foram descobertos secretamente na mesma região. No ano de 1993, arqueólogos reais encontraram a donzela do gelo da Sibéria. Esse achado real inspirou muitos pontos específicos da lenda de Tizul. Em agosto de 2002, o escritor Oleg Kulishkin publicou o artigo intitulado A Dama de 800 milhões de anos no jornal Khakassia. Esse texto de ficção deu origem a todo o mito moderno. Logo após a publicação, a história se espalhou por outros jornais e sites de conspiração. Em anos recentes, emissoras de televisão russas continuam explorando o caso para gerar audiência. O autor da farsa foi Oleg Kulishkin, que usava o pseudônimo de Gochar. Ele alegou que um coronel reformado da polícia secreta lhe contou os segredos em uma viagem de trem. No entanto, investigações oficiais desmascararam a história por completo. O ex-chefe da administração de Tizul, Vladimir Lomekin, realizou uma busca minuciosa na região. Ele entrevistou os antigos mineradores sobreviventes da mina de Irzashik. Nenhum deles confirmou a existência do sarcófago de mármore. A própria administração municipal de Tizul publicou notas confirmando a total ausência de provas arqueológicas do caso. Historiadores locais apontam que a lenda pode ter nascido de um mal-entendido. Nos anos 60, caixas metálicas com lixo industrial foram enterradas perto de um lago. Um pescador perguntou o que era aquilo e um trabalhador brincou dizendo que era uma princesa morta.
Essa piada de vilarejo cresceu até se tornar um mito nacional. O mito apresenta contradições biológicas e geológicas impossíveis de ignorar. A primeira incoerência é a idade atribuída ao sarcófago. 800 milhões de anos nos remete ao período pré-cambriano. Nessa era antiga, a vida na Terra consistia apenas em organismos microscópicos unicelulares. Plantas, dinossauros e seres humanos complexos não existiam. A segunda falha é o carvão da mina de Irzashik. O carvão siberiano daquela região pertence ao período carbonífero, com cerca de 350 milhões de anos. O sarcófago não poderia estar encravado em um bloco de carvão mais jovem do que ele próprio. A terceira grande falha é de ordem tecnológica. O artigo de Kulishkin afirma que os soviéticos fizeram testes de código genético em 1969 e descobriram que a moça tinha o DNA de um russo moderno. A tecnologia de sequenciamento de código genético não existia naquela época. O primeiro mapeamento genético rudimentar só surgiu décadas depois. O sucesso da lenda revela como a propaganda e o nacionalismo utilizam a pseudociência. O artigo de Kulishkin insistia que o código genético da princesa era idêntico ao dos russos modernos. Grupos nacionalistas e defensores do pan-eslavismo usam essa mentira como argumento ideológico. Eles tentam provar que os eslavos são a raça mais antiga da Terra. Essa narrativa fantasiosa busca criar um sentimento de superioridade étnica e cultural. O imperialismo russo usa mitos siberianos para legitimar seu domínio histórico e político sobre a Eurásia. Ao alegar que uma russa ancestral já vivia na Sibéria há milhões de anos, o mito apaga a história e os direitos das populações indígenas locais. A lenda transforma uma farsa literária em uma ferramenta de geopolítica cultural agressiva. A farsa de Tizu copiou elementos de uma descoberta arqueológica verdadeira da Sibéria. Trata-se da donzela do gelo da Sibéria, também conhecida como Princesa de Ukok. Ela foi descoberta em 1993 pela arqueóloga Natalia Polosmak. A jovem pertencia à antiga cultura nômade Pazyryk e viveu no século V a.C. Seu corpo não flutuava em um líquido rosa mágico. Ela foi preservada naturalmente pelo gelo que se formou dentro de sua tumba. Os arqueólogos encontraram roupas rústicas de lã e seda selvagem, cavalos sacrificados e belas tatuagens em sua pele. A análise científica provou que ela tinha traços genéticos dos povos nativos da Ásia Central. O governo russo tentou usar essa descoberta real para promover o nacionalismo na região, gerando fortes disputas com a comunidade indígena de Altai. Os nativos consideram a múmia uma ancestral sagrada e lutaram pelo retorno de seus restos mortais. A lenda da princesa de Tizu ainda mantém mistérios sobre sua propagação comercial. Quem foi o verdadeiro informante de Oleg Kulishkin, caso ele não tenha inventado tudo sozinho? Alguns pesquisadores acreditam que ele compilou histórias folclóricas de operários de minas que misturavam segredos industriais soviéticos com ficção científica. Outra dúvida é a verdadeira identidade do suposto coronel que teria repassado as informações no trem. O papel de canais de televisão públicos russos na disseminação de mentiras históricas continua gerando debates éticos. Esses canais continuam exibindo o caso como um mistério real não resolvido. Isso demonstra como a desinformação de massa é lucrativa e politicamente útil na Rússia atual. A Princesa de Tizu não passa de um conto de fadas moderno e muito bem estruturado. A história sobrevive porque apela para o imaginário secreto da Guerra Fria e para o orgulho nacionalista. Ela demonstra o perigo de se usar dados biológicos falsificados para justificar hegemonias políticas. Enquanto a verdadeira arqueologia reconstrói o passado com base em métodos rigorosos e respeito aos povos nativos, a pseudociência prefere criar mitos para sustentar discursos imperiais. A verdade histórica se estabelece na investigação dos fatos e na rejeição de farsas propagandistas. As fontes consultadas incluem jornais regionais da Sibéria como o Khakassia e o Arkaim, registros oficiais do Instituto de Arqueologia e Etnografia de Novosibirsk e documentos da administração municipal do distrito de Tizu. Também foram analisadas reportagens de emissoras de televisão russas, enciclopédias digitais e arquivos de rádio especializados em arqueologia e mistérios históricos.